ao lançamento do livro do nosso pastor Ogálvaro Júnior, e nós iremos agora, nesse momento, cantar algumas canções, algumas conhecidas, outras não, uma autoral. Eu fiz a quarta canção que nós vamos cantar, é uma composição feita, dedicada para esse momento do lançamento do livro do Ogálvaro, e as 4 canções que nós vamos cantar aqui, cada uma dessas canções são inspiradas em um evangelho da Bíblia, né? Então nós vamos abrir cantando Messias, que fala sobre esse Jesus Messias. A segunda canção é Getsemane, que representa o evangelho de Marcos, que é o Jesus sofredor. Depois nós vamos cantar Jesus Nasceu, esse Jesus que se fez homem, representando o evangelho de Lucas, e Luz e Caminho, representando o evangelho de João. Amém? Então, eu desejo do fundo do coração que você seja extremamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em tudo aquilo que nós preparamos. Após as canções, nós teremos uma apresentação do Lucas Ambrósio, também algo produzido para esse momento, e a seguir, seguiremos com o Ogálvaro Júnior. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? Amém. Águas, sua voz inunda tudo ao meu redor, seu rosto brilha mais que o sol, seus olhos em chamas eu anseio ver. As minhas vestes limpas já estão, atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol, seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem, Messias. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória. As minhas vestes já estão, atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais que o sol, e seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando.
Foram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele levou tanto amor. Ele tanto me amou. Ele tudo por mim suportou. Carregou minha cruz. Seu corpo a sofrer. O mestre a chorar, e foi por você. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Presos do pecado, separados da luz, era necessário resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o Verbo carne se fez,
amor se encarnou pra se dar. Eu sou a luz, eu sou o caminho. O verbo veio a nós se revelar. Ninguém mais caminha sozinho, pois o amor se encarnou pra se dar. De braços abertos cantou a mais linda história de amor. Antes que o sol inventasse o dia, antes que o mar aprendesse a dançar, o verbo era a única melodia que o silêncio sabia cantar. Eu sou a luz, eu sou o caminho. O verbo veio a nós se revelar. Ninguém mais caminha sozinho, pois o amor se encarnou pra se dar. Eu sou a luz, eu sou o caminho. O verbo veio a nós se revelar. Ninguém mais caminha sozinho, pois o amor se encarnou pra se dar. De braços abertos cantou a mais linda história de amor. Glória a Deus, boa noite, família. Que lindo, e como acabamos de escutar, uma doce história de amor. É isso que a Bíblia fala, de alguém que nos amou tanto que não poupou nada, entregou tudo. E não tudo, qualquer coisa. Entregou o mais valioso. E isso nós podemos ver no livro de João, o famoso apóstolo amado. Ele se sentia amado. E é dessa forma que nós temos que nos sentir. Mas como estamos respondendo a esse amor? A Bíblia fala em João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Graças a Deus por isso. Ele não poupou. Irmãos, e algo que nós temos que entender é que não foi de graça. Teve um alto preço, até a última gota de sangue. Mas foi por graça, foi porque Deus quis. Não porque nós merecêssemos, não são nossas obras, não é nossa própria força, mas Ele é amor. E nós, como filhos, também nos parecemos ao Pai. Quem aqui é pai? Levante a mão. Pai, mãe. Oh, bênçãos. Então, seu filho, sua filha parece com você. Ah, sua filha é seu xerox. Pode ser fisicamente, pode ser pelo comportamento, parece com o pai, com a mãe. Dessa mesma forma, é um fruto do Espírito. E nós também não temos que poupar, mas nós vamos a entregar, não por obrigação, pela obediência e amor. Assim como Deus não poupou, e entendeu essa forma, nós também temos que responder a esse amor, a essa gratidão, com gratidão. E esse fruto, isso que Deus entrega nas nossas mãos, dízimo, oferta, nosso trabalho, tudo que nós temos, foi Deus que nos entregou. Através, claro, do nosso trabalho, do nosso talento. Mas é Deus que abre as janelas. É Deus que abre os caminhos.
E o que nós temos que fazer é reconhecer, Pai, obrigada, obrigado. Isso é seu, não é meu. Foi por você que eu consegui isso, que eu conquistei isso. Com um coração grato e entendido, respondendo a esse amor, a essa graça imerecida sobre nossas vidas. Então, nesse momento, ao trazer seu dízimo e oferta, traga com essa consciência, respondendo a esse amor e com um coração grato. Nós temos aqui o QR Code, temos envelope nas cadeiras, vão passar o cesto, mas antes eu quero orar. Quero orar para levantar essa oferta e que chegue até o Senhor com um aroma agradável. Pai, obrigada. Obrigada porque é o Senhor que provê, é o Senhor que dá, é o Senhor que abre. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua entrega. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a entregar com um coração grato. A um coração, Senhor, com um coração que responde a esse amor. Obrigada pela bênção na família, em cada família aqui presente. E eu oro por aqueles que estão precisando, estão procurando um trabalho. Pai, abre as portas, mostra o caminho. E por aquelas famílias que também estão procurando uma promoção no trabalho. Capacita, abre oportunidades, Senhor, para dessa forma também glorificar teu santo nome. Recebe nossos dízimos, nossas ofertas como aroma agradável, como uma oferta agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou
pergunta que ecoa há 2000 anos. Quem é ele? De onde vem tanto poder? Por que esse nome é tão forte? A história tentou defini-lo. Os sábios e filósofos dizem que ele foi um mestre moral fascinante, um líder. Os revolucionários o chamam de subversivo. O mundo adora o Jesus professor, mas o mundo crucifica o Jesus Deus. Mateus não viu apenas um homem. Ele olhou para a coroa e disse: esse é o leão da tribo de Judá, o rei prometido. Ao povo que se sentia abandonado, perdido e sem direção, ele apresenta um rei da linhagem e soberania de Davi. O nome de Jesus é Filho de Davi. Sobre toda mente e coração, sei que existe paz em tua presença. Eu clamo Jesus. Marcos não quis apresentar um rei intocável, distante, mas Jesus como servo sofredor. A violência, a vergonha e a traição da cruz. A mensagem silenciosa, mas reconfortante aqui é: ele entende a dor de vocês, porque ele sofreu também. O Deus que chora, o servo que toca no barro, que lava os pés dos discípulos, que serve em todo tempo, o trabalhador que trabalha até ser moído. Lucas, por sua vez, apresentou Jesus como Filho do Homem, aquele que se senta à mesa com os cobradores de impostos e com a prostituta, com a viúva e com o órfão. Aos que antes ouviam que a salvação não era para eles, ele apresentou a graça. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. João olhou para a eternidade e disse: esse é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que estava no princípio com Deus, o Verbo que é Deus. Ele é a luz do mundo, a luz que brilhou nas trevas e as trevas não puderam esconder, a luz que dissipa as trevas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem tinha fome, ele disse: eu sou o pão da vida. Para quem caminhava perdido e sem direção, ele disse: eu sou o caminho. Para quem andava no escuro, ele disse: eu sou a luz do mundo. Para quem tinha medo do futuro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Rei, servo, homem, Deus. Mas a pergunta que define a eternidade não é o que Mateus, Marcos, Lucas ou João falam sobre ele. Não é o que os historiadores e filósofos pensam sobre ele, e nem mesmo o que a sua família acredita que ele é. A pergunta que silencia o universo é a mesma que ele fez aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque ele é o Verbo que se fez carne e se deixou prender, o rei que foi preso, o servo que lavou os pés dos seus discípulos e que no dia seguinte teve os seus próprios pés perfurados, o rei que teve uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça, e essa coroa arrancava o sangue que perdoava o meu e o seu pecado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A história, os filósofos tentam colocá-lo numa
prateleira de grandes pensadores, mas grandes pensadores não deixam túmulos vazios e nem lençóis dobrados ao chão. Há poder no nome de Jesus, e foi esse nome que incomodou, intimidou e ofuscou as autoridades da época. Foi esse nome que curou, salvou, libertou, sarou, ressuscitou e trouxe vida aos sonhos mortos. Foi esse nome que encarnou, reinou, serviu e manifestou graça, virtude e poder. Se você acredita no poder que há nesse nome, declare isso. O nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Ele é o Verbo que se fez carne, o Rei que se deixou prender, o nome que está acima de todo nome, o nome mais importante, o nome mais poderoso, o Deus que se entregou porque tanto nos amou, aquele que nos convida a nos assentarmos com Ele, Jesus. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro,
cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Aleluia! É tudo sobre Jesus, tudo aponta para Jesus, amém? É sobre Ele, é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Nessa noite especial, um pouco diferente talvez do que você está acostumado nas quartas, mas eu quero que você se sinta bem à vontade, que seja uma noite para você encontrar Jesus. Se você já teve esse encontro, quem sabe de reencontrar, conhecer um pouquinho mais sobre Ele, ter um olhar diferente daquilo que você já teve até aqui. E nós vamos fazer isso a partir do conteúdo desse livro, que é o livro Jesus, que diz Jesus, quem Ele é, do Ogálvaro Júnior. E eu queria com muita alegria, então, convidar o pastor Ogálvaro, a gente pode recebê-lo com as nossas palmas. Queria apresentar um pouquinho do Ogálvaro para nós. O Ogálvaro, ele é coordenador do Ministério Sal da Terra. Hoje o Ministério tem igrejas no Brasil, em Portugal, na Bélgica e em Moçambique. Nós somos 96 igrejas. Pastoreia diretamente uma rede de igrejas que inclui essa e outras também em Goiânia e São Paulo. E é presidente da Aliança Evangélica Brasileira. Casado com a Fabiana, pai do Tiago, Gabriela e Elisa. Avô da Alice, Olive e da Helena, que está chegando, né, Ogálvaro? Helena está chegando. E a trajetória dele, meu Deus, a voz, a trajetória dele na Sal Editora é bem bacana, porque com esse livro aqui, ele está completando 30 livros publicados na Sal, mais um livro que você tem fora da Sal Editora, né, Ogálvaro? Então, a gente está também atingindo esse marco, com muita alegria de poder falar desse livro, que nessa caminhada a gente já tem um mês falando do livro, né, Ogálvaro? É verdade. Você tem declarado um amor diferente por ele, talvez para o seu último, como é que é? Tomara que seja o mais recente, não o último, né? É, verdade, mais recente. Então, esse livro, talvez seja isso mesmo, né? Porque é o último que a gente escreveu. Talvez pelo tema. Mas de forma específica, dos 30 livros, todos eles falam de Jesus. Mas especificamente esse, eu escolhi falar diretamente a respeito dele, construir a história dele, aprender com ele, apresentá-lo de uma maneira que mesmo a pessoa que não é religiosa, que não tem contato com a Bíblia Sagrada, possa entender um pouquinho mais quem é esse Jesus. E aí a gente começa da história, começa da validação das Escrituras, e depois dos Evangelhos, depois Jesus por Ele mesmo, e termina com um testemunho nosso. E é esse caminho que a gente vai fazer então aqui. Nós vamos apresentar Jesus no olhar de cada evangelho, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, contar um pouquinho do Jesus histórico. Mas antes, Ogálvaro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com Jesus. Você fala que a sua mãe teve uma grande importância no seu encontro com Jesus. No início do livro você conta isso. Como que você via Jesus ali no início da sua história, e hoje como que você tem esse olhar para Jesus, que é o que a gente vai daqui a pouco perguntar para a plateia também. O meu encontro com Jesus volta lá no ano de 1988, né? Então já tem muitos anos aí rodado, e começa na história com a minha mãe. Minha mãe se converte e começa a falar de Jesus para nós. Nós somos 4 irmãos homens, e ela começou a contar a história de Jesus, começou a falar a respeito da Bíblia.
Mas no primeiro momento a gente tinha muito preconceito com os crentes, né? O diferente do que é hoje, o evangelho era pouco divulgado, né? O cristão evangélico era tido para nós, naquela ocasião, para mim, de forma específica, com gente feia, né? Ignorante, iletrada, enfim, tudo aquilo que não era bacana de almejar para a vida. Mas de repente nós encontramos uma substância diferente na jornada da minha mãe. A gente não tinha uma religião em casa, nós nunca fomos dados uma religião oficial, não havia dúvidas da existência de Deus, mas não havia assim, a gente frequenta a missa, havia uma mistura, né? Do lado do meu avô materno, ele era dono de umbanda, quimbanda, do lado do meu pai, meu avô não tinha religião nenhuma, minha avó era kardecista, minha avó materna muito católica, então era uma mistura de coisas. A gente não aprendeu numa religião, mas a gente entendia que Deus existia e havia temor. Meu pai ensinava a respeito de valores, mas pouca religião, até que Jesus entra na vida dela, e aí a gente foi se apaixonando pelas escrituras. Ela começou a contar as histórias. Eu me lembro de, no final do expediente, tínhamos uma fábrica de uma confecção, e ela trabalhava no setor fabril, né, industrial mesmo, e chegava no final, tinha lá 300 costureiras, a gente sentava na mesa dela lá, e ela ia contando, me deu uma Bíblia, e aí de repente a Bíblia começou a fazer sentido, e aí foi até que eu entendi quem Jesus é. Ô Galvaro, e aí eu queria saber, esse olhar que você teve para Jesus, quem era Jesus para você, que te impactou, que te transformou, que você viu na vida da sua mãe, mas eu quero que você responda rapidinho, porque eu quero, daqui a pouquinho, porque eu quero que você também responda essa pergunta com a gente. Vou te convidar para interagir conosco no seu telefone, vai aparecer aqui um QR Code, você vai escanear o QR Code, só 50 pessoas vão poder participar, então quem entrar primeiro aí vai poder participar com a gente, e a pergunta é, quem é Jesus para você? O Galvaro vai responder essa pergunta para nós daqui a pouquinho, né, como ele enxergou Jesus no início da história dele, e aqui você vai responder só com uma palavra, tá? Você vai entrar, não precisa fazer nada, a pergunta vai aparecer aí no seu telefone, e à medida que você for respondendo, vai estar aparecendo aqui. E as palavras que forem repetidas, elas vão aparecer de maior destaque. Né? Nesse momento, o que mais está sendo respondido por vocês é Jesus é amor. Algo te chama atenção aí, ô Galvaro? Aí, eu acho que talvez seja a canção, a gente deve encerrar com ele, né? Com ela, e que fala de amor, tá vendo? E a canção diz lá, o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente, Cristo fala a toda a gente. Então o amor talvez defina bastante a pessoa de Deus, porque é a essência de Deus, e quando tudo que o ser humano necessita lá no fundo, é se sentir amado, é ser ancorado na sua alma por um amor maior, um amor que é tão poderoso, que ama o que não é amável, que perdoa o imperdoável, que não desiste de nós. Então, às vezes a gente tem ouvido, e amor é muito cantado, né? As canções estão cheias, e às vezes um amor sofrido, abandonado, né? Um amor que não dá certo. Duas canções, né? Nossa música sertaneja fala muito disso, e o fado português também, é sempre muito dolorido o amor, mas o amor de Deus é um amor que ancora a nossa alma, é um amor que produz esse descanso, não tem a ver só com paixão passa, né? Amor é outra coisa, e parece que amor, ainda está lá salvação e amor como vida. Ou tudo, né? O amor que é tão citado, é interessante que quando a gente fala de amor, parece que é de outra natureza, porque às vezes a gente usa amor para tudo. Eu amo cachorro quente, eu amo as minhas netas, eu amo a minha esposa. Não é possível que eu amo o cachorro quente o quanto amo minha esposa ou minhas netas. Então a palavra foi perdendo a sua força. Mas quando a gente vai para as escrituras sagradas, o amor é a essência de Deus, né? E que preenche. E aí ela ancora a alma. Então
essa necessidade do ser humano de encontrar significado na sua existência, o amor de Deus ancora a nossa alma. Ô Galver, explica pra gente então, essa pergunta, quem é Jesus? Ela é o cerne do livro, você inicia fazendo essa pergunta. Por que você parte desse questionamento? Quem é Ele? Quem Ele é? Quem Ele é? Então, há muita confusão nos nossos dias, né? Há muitas coisas sendo ditas a respeito de Jesus. Se a gente parar para perguntar, a maioria das pessoas no Brasil já ouviram a respeito de Jesus. Nós somos um país cristianizado. Às vezes as pessoas gostam e o texto, né? O vídeo que a gente ouviu antes, olha, a gente falar do Jesus mestre, o Jesus curador, o Jesus transformador, todo mundo aplaude. Mas o Cristo que fala de sacrifício, de transformação, de tomar a cruz, de renunciar ao pecado, esse não dá ibope. E havia uma pergunta, né, que ficou lá desde os dias de Jesus. Jesus pergunta aos discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? Imagina, naqueles dias Jesus era o assunto, por onde passava, quem é esse milagreiro? Quem é esse homem que veio lá do interior de Israel, especificamente lá da região da Galileia? É mais ou menos assim, quem que esse pessoal veio lá, quem que esse homem veio lá do Triângulo Mineiro, um lugar do interior do Brasil? E muita gente respondeu, o Pedro responde, e os discípulos respondem com ele. Fala assim, as pessoas estão dizendo que o senhor é o Jeremias, que era um profeta muito importante, era o profeta que falou, escreveu Lamentações, escreveu o livro de Jeremias. Não, disseram que o senhor é o Elias. Aí o Elias é a pessoa icônica, a maior referência de profeta do Antigo Testamento. Outros disseram, não, o senhor é João Batista. João Batista ele coexistiu com Jesus, ele batizou Jesus. Ele perdeu a cabeça, né? Quando ele confronta lá as mazelas do governador. Então havia muita confusão. E aí Jesus falou assim, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Então quando a gente sair pela rua e perguntar quem Jesus é, nós vamos ouvir, ele é um bom mestre, é uma luz, ele é uma alma evoluída, ele é um grande revolucionário. Mas aí, na boca de pessoas que não caminham com ele, está tudo bem, as pessoas sabem que ele é especial, mas não sabem exatamente quem ele é. Agora Jesus pergunta para mim e para você, como ele perguntou para os discípulos dele, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Pedro, de maneira muito imediata, né? Pedro era aquele falastrão, ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus vira para ele e fala assim, não foi carne, não foi sangue que revelou isso a você, mas foi meu Pai. Então, o texto nos faz pensar que conhecer a Jesus é preciso que haja revelação. Saber do Jesus histórico, existencial, o milagreiro, o que fez transformações poderosas, andou sobre as águas, isso parece ser fácil. Agora, conhecer que Jesus é o Filho de Deus, por isso que ele fala, né? Só vem a mim quem o Pai enviou, e só vai ao Pai quem passa por mim. Então eu creio que a pergunta do livro é essa provocação. Sim. Quem ele é para você? E a gente teve algumas respostas aqui, né? Ele é Pai, ele é pão da vida, ele é aconchego, ele é amor, é tantas coisas, né? E todas as coisas aqui muito positivas. Ele é despertar, Rei dos Reis. E aí a gente vai aprendendo muitas coisas. E a gente vai fazer então esse caminho agora a partir dos evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. A gente convidou algumas pessoas para fazer algumas leituras, mas antes da gente entrar nos evangelhos, Gálvaro, eu queria que você explicasse também, você já falou um pouquinho, mas você inicia o livro apresentando Jesus histórico, né? Por que você faz essa escolha, né, de não ir direto para os evangelhos e falar assim, não, olha aqui, Jesus existiu, Jesus é alguém comprovadamente, né, que está posicionado dentro da história da humanidade? A ideia é chegar àqueles que não têm contato nenhum com o evangelho, né? Quando a gente fala dos evangelhos para os discípulos de Jesus, nós estamos no mínimo familiarizados, a gente frequenta o culto, a gente escuta a pregação, a gente lê livros, a gente lê a Bíblia. Mas há aqueles que ouviram falar de Jesus e têm algumas dúvidas. Então, por exemplo,
falar de Jesus histórico, para alguns podem dizer, será que ele de fato existiu? Ou ele é um mito, uma lenda, uma fábula, como tantos outros personagens históricos que está presente apenas no consciente coletivo, mas que não são figuras reais, né? Contos. Então eu escolhi passar por um caminho de mostrar a existência do homem histórico. Todas as vezes que a gente fala uma data, hoje é que dia? Dia 10 de junho de 2026 anos. Que data é essa? Nada mais é do que o marco zero, é o nascimento do homem Jesus. Até aí, a gente pode dizer, então ele existiu, e nós vamos ver em outras fontes que de fato há testemunho da existência desse homem que nasceu lá naquela região de Israel há 2000 anos atrás, cerca de 2000 e poucos anos atrás. Bom, e aí a partir disso a gente tem que entender a Bíblia. Será que a Bíblia é confiável? Ela é um livro apenas religioso? Há modificações na Bíblia? É possível a gente dizer que esse livro é de fato fidedigno, que ele está aqui como ele foi escrito nos dias? E muita gente pode dizer, não, esse livro aí, quem me garante que não manipularam, que mexeram no texto? Sofreu alteração. Houve alteração, né, de acordo com aquilo que fica melhor para a religião, dessa forma, né? Aquela coisa, há diferentes, né? Alguma diferença entre, por exemplo, no Brasil a gente tem principalmente a Bíblia Católica Romana e nós temos a Bíblia Protestante. E as pessoas dizem assim, mas os crentes mexeram na Bíblia, né? Não, na verdade, é que até o ano 1500, a Igreja Romana, a Igreja Católica, que só existia lá, ela dizia, olha, o livro é esse. E foi colocado no livro outros livros que não aqueles que os judeus tinham como livro sagrado. Jesus não citou esses livros que a igreja, no decorrer dos anos, acrescentou. Quando veio a reforma, os reformadores disseram, para que a gente tem outros livros que Jesus não cita e não leu, e que os judeus não reconhecem como livro sagrado? Que tal a gente voltar para o livro original? Então a diferença do livro é esse. Quanto aos textos que estão nessa Bíblia, eles são totalmente fidedignos, porque existem os pergaminhos antigos escritos, que datam lá do século I, e que estão em museus, e é possível ir lá e ver o que está escrito, e conferir com a Bíblia que a gente tem. Então, por exemplo, a Bíblia portuguesa, em língua portuguesa, ela é traduzida do hebraico, ou seja, a língua do Antigo Testamento, língua dos judeus, para o português. O Novo Testamento, na sua maioria, é grego, foi traduzido também do grego para o português. Então é possível aos estudiosos ter acesso a esses textos que hoje estão traduzidos na palavra de Deus. Agora imagina a obra poderosa de Deus de conservar isso para trazer até nós 2000 anos atrás. Às vezes a gente pega um documento, né, e coloca na gaveta. Esses dias eu precisei da minha certidão de casamento, e a certidão de casamento está lá guardada dentro de uma pasta, e ela está dissolvendo, né, porque vai ficando guardada. Aquilo tem 36 anos lá guardado, 34 anos, então está perdendo. Imagina um documento de 2000 anos, só a graça de Deus para conservar isso. Amém. Ainda bem, né, que a gente tem essa leitura viva nas nossas mãos hoje. Vamos partir então para os evangelhos, comentando um pouquinho sobre como Jesus é apresentado pelo Mateus. Fala um pouquinho de Mateus para nós. Então, nós cantamos aqui, né? Mateus escreve. Para a gente entender o texto bíblico, a maneira da gente interpretar a Bíblia, quando as pessoas falam assim, a Bíblia é difícil. Não, a Bíblia não é difícil. Porque a Bíblia é um livro, uma carta de amor endereçada de Deus para o homem. Então ele conta a história, e pegando apenas o Novo Testamento, que é o nosso foco. Então quando a gente tem os evangelhos, cada autor dos 4 evangelhos escreve para um determinado grupo de pessoas. Então, por exemplo, se a gente fosse escrever hoje, hoje a gente já tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do homem, a Bíblia do indígena, a gente tem várias versões que não muda o texto,
mas eles colocam ali uma maneira de chegar numa linguagem própria daquele grupo. Se a gente pegar Mateus, Mateus era judeu, apóstolo de Jesus, caminhou com Jesus. Então Mateus escreve pensando: eu vou falar para o meu povo que o Messias, o rei, que a gente aguarda há tantos anos, porque o trono de Davi estava vazio depois de todas as dispersões que houve na história, eu vou mostrar para eles que ele é o rei que a gente espera. Então Mateus escreve para mostrar aos judeus que Jesus é rei. E aí é interessante que, para provar isso, o que ele faz? Ele fala da genealogia. O que é genealogia? Ele é filho de quem, neto de quem, né? Quem eram os tataravós dele, até chegar em Davi. O judeu, se você pegar o livro, ele gosta de mostrar as gerações, de maneira que ele escreve os nomes. A gente hoje, dificilmente a gente guarda o nome. Quem aqui sabe o nome dos seus avós? Levanta a mão. Avós, você sabe o nome dos 4 avós? E dos bisavós? Agora ficou mais complicado, né? Porque agora em vez de 4 virou 8. Você tem 2 pais das avós, né? Os pais da avó de um lado, da avó do outro. A maioria de nós já se perde nessa terceira geração. Aí o Mateus fala assim: então eu vou levar vocês a entender por que a gente tem que reconhecer Davi, né? que Jesus é filho de Davi, e por ser filho de Davi, ele deve ocupar o trono de Israel. A gente tem uma leitura que complementa um pouquinho essa ideia. O nosso convidado Juninho, cadê você para fazer essa leitura para nós? Boa noite. Sim. Aí, boa noite, Carol, pastor. Boa noite, igreja. Pastor, tem um trecho aqui que fala assim: este é o rei que surpreende. Ele é o rei, sim, mas a natureza do seu reino não se alinha com os modelos humanos de domínio. Ele não se impõe pela força das armas ou pela opressão, mas pela verdade, justiça e misericórdia. Obrigado, querido. Então, quando a gente pensa em rei, a primeira coisa que a gente imagina é o conto de fadas, né? Então a gente pensa o rei glorioso, harmonioso, como teve em Israel. Israel viveu dias gloriosos no reinado. Para nós brasileiros, a gente tem pouca consciência do que significa ser súdito de um rei, porque o nosso sistema de governo é republicano, ou teoricamente republicano. Então, quando a gente pensa em um governo, a gente fala assim: eu acredito ou não, eu obedeço ou não, vamos votar, vamos ver o que a gente quer. Quando a gente está falando de reinado, na Bíblia, nós estamos falando de sujeição total. O rei diz e cabe a nós obedecê-lo. Ao mesmo tempo, a gente pensa: se eu sou filho do rei, eu vou viver como príncipe, e príncipe vou viver o melhor dessa vida, não vai ter problema, vou ter todo o recurso, vou morar num castelo, vou andar no melhor cavalo ou no melhor carro, vou fazer as melhores viagens, sou filho do rei. Isso cria em nós uma presunção que não está na Bíblia, porque Jesus é o rei crucificado. Nós estamos agora numa conferência, e nós estávamos numa mesa de debate lá, e o pastor Ricardo Barbosa falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim: eu não entendo como alguém que se diz discípulo do crucificado pensa que vai viver uma vida, né, de prosperidade, e que não vai ficar doente, que não vai passar aperto, que não vai ser preso. Se eu já confesso que o meu rei é crucificado, eu tenho que entender que tipo de rei e que tipo de reinado ele tem para mim. Então, nossa vida, Jesus diz: eu vim para que tenham vida abundante. Mas muitas vezes a gente está pensando que vida abundante é aquilo que o rei dos nossos dias propõe para nós. Então eu creio que quando a gente entende o reinado de Jesus, aquieta a nossa alma, coloca o nosso espírito no lugar certo, e aí a gente pode desfrutar de dias bons, dias difíceis, entendendo que o reino de Deus é o reino de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Não é um reino geográfico, nem de domínio. Então eu creio que a gente tem que entender que rei é esse.
Eu acho que o próximo evangelho, ele complementa bem esse olhar, né? Porque esse é o rei que também é servo. Exatamente. Então a gente tem um rei que é o servo sofredor, e a gente tem uma convidada também, a Camila, que vai ler um trecho para nós sobre o evangelho de Marcos. Boa noite, Carol. Boa noite, pastor Galvaro, igreja. Boa noite também. Está lá no fundo a Camila, gente. Pode olhar para trás. Ao final, está lá na página 82, sobre o Evangelho de Marcos, diz assim: ao final da leitura do Evangelho segundo Marcos, somos tomados por um senso profundo de urgência, movimento e propósito. Marcos não escreve para entreter ou apenas informar. Ele escreve como um arauto que corre à frente, anunciando boas novas. O reino de Deus chegou. O rei já está entre nós. É esse, né? Esse rei que está entre nós, servindo, nos abençoando. Fala um pouquinho, antes de tudo, Galvaro, sobre Marcos, que diferente de Mateus, não era um discípulo de Jesus, né? Exatamente. Marcos é o João Marcos, e a história, começa a história de João Marcos, não é uma história muito bonita não, porque João Marcos foi impedido pelo apóstolo Paulo de ir numa missão evangelística, porque ele tinha ido numa anterior e tinha ido embora, né? A hora que a coisa começou a ficar difícil, ele era um jovem, provavelmente viu o sacrifício necessário e falou, vamos embora, e foi embora. Numa segunda viagem, quando o primo dele, Barnabé, estava lá, falou, vamos levar o João Marcos. E o Paulo falou, não, a gente não vai levar ele, não deu certo da primeira vez, eu não quero o Marcos comigo não. Aí Deus vai lá e pega essa figura que parecia que se desapareceria no processo, e torna ele um evangelista, ou seja, alguém que escreve evangelho. E o Marcos, entendendo o momento que ele estava vivendo, que era do Império Romano, Marcos escreve para mostrar que Jesus tem poder. Ele era servo, então ele diz, olha, ele veio para servir, lembre-se disso, quem quer ser o maior, sirva. Então o evangelho muda toda a conotação da nossa vida. O evangelho esmaga a nossa presunção. O evangelho nos leva ao serviço. E serviço nunca é, ou nunca não, boa parte das vezes não é tão gratificante como a gente gostaria. Porque às vezes nós vamos servir e não vai haver reconhecimento do serviço prestado. Foi o que Jesus enfrentou. Jesus serviu, Jesus multiplicou pão, curou os enfermos, expulsou os demônios, e as pessoas no final, nós queremos Barrabás, né? Então não reconheceram o serviço de Jesus. E Jesus diz assim, assim como eu servi, vocês precisam também de servir. Então coloca uma coisa na sua mente, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, poder, milagre, prodígio, sinais, o tempo inteiro Marcos está descrevendo o poder de Jesus. Ao mesmo tempo ele diz, mas ele veio para servir. Então o Evangelho vem nos dar poder para servir. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa, não, o evangelho agora vai me colocar num lugar, eu vou me servir, não só tem para que... resolver as minhas questões. vai resolver minhas questões. Não, o evangelho está te dando poder para você servir aqueles que às vezes você não gostaria de servir. E a gente precisa também ser renovado nessa convicção desse Jesus, que é poderoso, que ainda cura, que ainda faz milagres. O Evangelho de Marcos é o que mais fala sobre milagre, né? Poderoso. Ora pelos enfermos, porque às vezes nos nossos dias é mais fácil uma pessoa falar assim, estou com dor de cabeça, fala assim, eu trouxe aqui um remédio na minha bolsa. E às vezes a gente perde a oportunidade de falar assim, vamos orar? Na verdade, estou com cólica, em vez de tomar um remédio, o que a gente poderia fazer? Vamos orar. Às vezes alguém está vivendo um momento de luto, e às vezes a gente fala para a pessoa, você precisa de um psicólogo. Sim. Né? Ao invés de dizer, vamos conversar com Deus, vamos orar juntos sobre essa situação. E às vezes a gente vai perdendo a oportunidade de ver os milagres de Deus nos nossos dias. Por isso que as pessoas falam assim, mas hoje em dia não tem como milagre como tinha. Tem? Vai lá na África, onde não tem recurso. Vai lá no interior da Amazônia, onde os ribeirinhos estão lá e não tem médico a 50 quilômetros ou a uma semana de barco. Uma vez a gente fez um trabalho de evangelização lá nos afluentes do Rio Negro, e a gente entramos numa picada, fomos parar numa casa que descobrimos que tinha um senhor, tinha sido picado por cobra, a perna dele estava desse tamanho.
A única coisa que tinha de fazer era o quê? Orar por ele. E muitas vezes, quando a gente tem um recurso humano, a gente não quer depender de Deus. Já viu aquela história? Quando a gente está lá, e aí uma pessoa enfrentando uma enfermidade, há um tratamento, leva para um centro mais avançado, cuidado pelos melhores médicos, aí de repente os médicos dizem, chama a família, e o relato é, agora só Deus. Desespero. Tinha de ser o contrário. Só Deus. Você fala, Deus resolve? Não, então vou falar com Deus. Mas para nós, entregar a Deus é sentença de acabou a chance de qualquer mudança. Então, ore a Deus, os milagres vão acontecer. Mas é preciso ousadia. Por isso que ainda tem muita gente possessa de demônios, por isso tem muita gente, com pensamentos de morte, porque às vezes está faltando a oração e a ousadia para ver o milagre de Deus. E experimentar desse Jesus poderoso. Os evangelhos, eles seguem com o evangelho de Lucas, e é interessante porque agora esse Jesus poderoso, glorioso, nos é apresentado como um homem. Exatamente. E aí, o Lucas, que também não foi discípulo de Jesus, né? Não, um médico. Lucas não era um discípulo de Jesus. Ele acompanhou Paulo um bom tempo, ele tinha acompanhado Pedro também. Lucas era médico. E Lucas se propõe a escrever o evangelho para ajudar Paulo na sentença que ele estava enfrentando contra o império, quando os judeus o denunciaram, que ele estava falando mal, estava fazendo aquilo. Então Lucas vai lá escrever. Só que Lucas traz uma mensagem extremamente importante, porque ele diz, sabe a vida que você sofre? As dores que você passa? Jesus conhece, porque ele era homem como você, e sofreu as dores que você sofre, sem pecar, sem desistir, sem abandonar a jornada, sem recuar na vida. Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus não me entende, o mundo de hoje é muito diferente, Deus não conhece as emoções que eu sinto, os desejos da minha carne. E Jesus foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. Parece estranho falar isso, e às vezes a gente tem até um pudor, mas será que Jesus foi tentado na sexualidade? Jesus foi tentado no poder? Jesus foi tentado a apelar e dizer que desça fogo do céu? Claro, no entanto, como homem cheio do Espírito Santo, ele cumpriu o propósito de Deus. O Evangelho de Lucas é o que mais fala de anjo, do Espírito Santo, que mais valoriza as mulheres. Então está aí um evangelho bom das mulheres lerem, é o que conta mais história de mulheres com Jesus. Então o Lucas mostra para mim e para você, ele conhece as suas dores, ele não está alheio ao seu sofrimento, porque ele sofreu o que sofreu, e ele tem consolo para você. Você quer vencer as suas dores, quer vencer seus desafios? Seja como Jesus, deixe que o Espírito Santo te conduza na sua jornada. O leitor Dudu vai ler um trecho para a gente do livro que fala do Evangelho de Lucas. Boa noite, Dudu. Boa noite, Carol. Boa noite, Gálvaro. Boa noite, igreja. A passagem diz o seguinte: o ponto central da humanidade de Jesus é essencial para compreendermos o plano da salvação. Somente o homem poderia retomar a autoridade originalmente dada ao homem pelo Criador. A autoridade essa que, por meio da desobediência de Adão, foi entregue ao diabo. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um homem genuíno, completamente humano, vindo para realizar a missão dos homens. Então, justamente isso. Ele aprendeu a um texto, depois que diz, está fora do Evangelho, está lá em Hebreus, se não me engano, que fala assim, olha, ele aprendeu pela obediência, pelo aquilo que ele sofreu. Então, na nossa vida, na hora que nós somos provados, fica firme, não recue, não abra mão das bênçãos do Senhor para a sua vida, coloca na direção do que Deus tem para você. A sua humanidade, Deus não tem problema com a nossa humanidade. Vou te ensinar uma coisa importante. Vai lá, rasga seu coração com Deus. Fala para Ele que você está com raiva dele. Deus não tem problema. O Senhor me abandonou. A gente vai ver isso para os Salmos. Onde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim. O Senhor prometeu e foi embora. Eu estou sentindo sozinho. Há muitas passagens que vão dar a nós essa liberdade de conversar com Deus.
mas não fale de Deus para as pessoas. Então, se eu tenho uma relação com a Carol, e eu tenho questões com a Carol, se eu quero ter uma amizade profunda de intimidade, de honra com ela, eu tenho que falar com a Carol. Fica muito feio eu pegar um irmão ou uma irmã e ficar falando mal da Carol. Não, a Carol prometeu e não cumpriu. Não, então, Carol, nós temos uma pendência. Com Deus da mesma forma, fala com Deus. Abra seu coração em oração. Dedique tempo para colocar em dia a sua conversa com Deus. E eu acho que assim é melhor. Amém. E a gente encerra a leitura dos evangelhos com o evangelho de João. A pastora Gisele também separou um trecho para ler para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, Carol, pastor Ogálvaro, toda a igreja. Essa passagem diz assim: o que antes era mistério, a mente e a vontade de Deus, agora se revela plenamente em Jesus. Aquele que estava com Deus desde o princípio e era Deus, assumiu forma humana para nos dar acesso à salvação. Nele, o conhecimento divino se torna visível, tangível e experienciável. Jesus é a própria verdade encarnada. Ô Gálvaro, então agora a gente tem esse Jesus rei, servo, homem, e João nos apresenta o Jesus que sempre esteve antes de todas as coisas. Eu gosto da progressão, né? Na verdade, os evangelhos não estão em ordem cronológica. Estão colocados lá de uma forma, não é o primeiro a ser escrito, depois o segundo, depois o terceiro ou o quarto. Mas de forma muito interessante, Mateus fala que Jesus é quem? Filho do Davi. Depois vem o Marcos e fala assim, ele é filho de Abraão. Então é um parente mais longe. E depois vem Lucas e fala assim, ele é filho de Adão. Porque ele estava falando que ele era o representante da humanidade como homem. Por isso que ele fala que ele é o último Adão. E agora vem João e fala assim, ele não é apenas filho de Davi, de Abraão e de Adão, como ele é o Criador, ele pré-existia antes da criação. Ele está dizendo, ele é o Verbo, ele é o Criador, ele é aquele que antes de tudo existir já estava lá. Esse Jesus é a palavra de Deus, esse Jesus é o Verbo que se fez carne, esse Jesus é o Logos, conforme os gregos daqueles dias falavam, olha, o dia que a gente conheceu o Logos, a sabedoria das palavras, a gente vai viver o melhor, a gente vai ter a vida iluminada. Aí o João vem e fala assim, então, é ele que vai iluminar a sua vida. Esse João que era o discípulo amado, né, que ele se autodenominava, esse João que desfrutou da intimidade, e que teve a oportunidade, naquele dia da ceia, né, quando ele reclina no peito de Jesus, Jesus estava falando que alguém ia traí-lo, né, e todo mundo ficou lá assim, ninguém firmava bem, né, porque eles ficavam assim, será que sou eu, será que não sou? Porque nós nos conhecemos, e talvez se a gente perguntasse aqui, você trairia Jesus? A gente falaria não, que isso, sou crente, mas a gente trai Jesus, constantemente, quando a gente escolhe o pecado da nossa vida, quando a gente o nega, quando a gente é infiel naquilo que Ele depositou na nossa vida, quando a gente não está engajado na missão que Ele confiou a nós, como igreja, como família, de falar para todo mundo a respeito das boas novas, que o rei nasceu, que esse homem é aquele que sofreu, ou seja, nós negamos Jesus quando nós não cumprimos a missão. Então, o João foi aquele homem que se sentia tão amado, que foi capaz de reclinar a cabeça no peito de Jesus. E aí eu fico pensando no mistério. Ele ouviu o pulsar do coração de Deus. Já pensou que privilégio? Colocar lá o peito, no peito de Jesus, o ouvido e escutar o pum, pum, o coração de Deus pulsando. E a gente pode isso porque hoje o Espírito está em nós. O Espírito nos conduz. Então o João é maravilhoso porque ele relata o primeiro milagre de Jesus. E ele não é um livro que relata muitos milagres, ele não se ocupa muito de contar as parábolas, por exemplo. É um livro até diferente dos outros, né? É o único que tem 90% de texto que não está nos outros evangelhos. Então ele é um livro que acho que João pensou, os outros já estavam circulando, ele provavelmente é o último a ser escrito, e ele diz, eu vou contar algumas coisas que as outras cartas que circulavam
porque o evangelho era o quê? Nada mais era que era um folhetim, era como se fosse assim, vamos escrever aqui e vamos mandar. Aí alguém copiava, mandava para outra cidade, mandava, o pessoal lá está chorando porque não receberam os relatos do Marcos, então vamos copiar, faz uma cópia, manda para eles uma cópia. Não, então eu vou copiar e vou mandar para outra igreja. E assim aquilo se espalhou. E o João diz, então vou contar a história que não está presente nesses demais evangelhos, que já são escritos. E o João fala da relação, né? E fala da pré-existência de Deus. Gálvaro, para a gente encerrar o livro, você inicia falando do Jesus histórico, depois nos evangelhos, e você termina falando de como Jesus fala sobre ele mesmo. E antes de você responder, eu queria deixar para você o nosso telefone de contato, que após a resposta do Gálvaro, a gente vai abrir para que você mande a sua pergunta, se você ficou com alguma dúvida, se você quer colaborar nesse bate-papo, a nossa equipe vai selecionar algumas perguntas para a gente fazer aqui com ele. Então, escaneie aqui o código. E você aproveita para fazer pergunta agora. E aí a gente vai fazer algumas perguntas para o Gálvaro já. Voltando ao Gálvaro, eu acho bonito, porque o Jesus que está lá desde o início, é o Jesus também que está lá no fim, é o início, né, o fim, é o alfa, é o ômega, e ele diz uma expressão que talvez é difícil para a gente entender, que fala assim, eu sou. É complicado, às vezes, a gente, né, entender essa... Tudo começa quando Deus se revela a Moisés. E quando Deus separa o Moisés, que era uma figura de Jesus, Moisés é um tipo, como a gente viu no vídeo, os personagens na Bíblia, a Bíblia conta a história de um único personagem, Jesus. E ele usa vários personagens para nos mostrar quem Jesus é e se revelar na história. E quando Moisés é separado, para ser levado diante do faraó para dizer, Deus mandou que você libere o povo dele para eles irem para o deserto, fazer festa e prestar culto. E aí o Moisés falou assim, tá bom, eu vou, depois de muitas questões lá, mas que Deus que eu vou dizer para eles que me mandou? Quem é o Senhor? E Deus fala assim, diz que eu sou o que sou. No hebraico seria uma sentença mais ou menos assim, eu sei o que sempre serei. E aí agora Jesus, quando conversa, ele usa muito essa expressão, que é uma referência do próprio Deus. Jesus diz, eu sou a água da vida. Com quem que ele estava falando? Com a mulher que tinha de buscar água no poço todos os dias. Eu sou o pão da vida. Então ele está dizendo, se você comer de mim, você não vai ter mais fome. Eu sou a porta para quem estava buscando uma direção. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é o que você precisa, Ele é o que sempre será para você. Então aí eu entendo que todas as respostas da necessidade humana estarão para a minha vida em Jesus. Então seja o que for, eu sou o bom pastor. Então apesar de Deus ter nos dado pastores segundo o coração dele para cuidar do povo dele, o bom pastor é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Então lembre-se que verdade não é apenas a relação de fatos verdadeiros. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa que nós seguimos, conhecereis Jesus e Jesus te libertará. Então ele está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Porque eu sou a verdade. Você quer viver vida? Ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aonde está a vida abundância? No meu íntimo, na minha vida de prazeres sexuais, na minha vida de deleites, de dinheiro? Não, ele diz, você quer ter vida abundante? Sou eu. Jesus é a vida abundante. Então quando eu estou em Jesus, quando eu sou nele, eu vou viver a vida abundante, aí eu posso ter todos os prazeres, eu posso desfrutar dessa vida, sem que essas coisas se tornem ídolos para nós, que é o que separa a gente de Deus. Amém. Vamos para as perguntas aqui que chegaram. Se você quiser mandar com o seu nome, é melhor ainda, porque a gente pode citar o nome. Isso. Como podemos, Gálvaro, como podemos discernir a voz de Deus em decisões importantes da vida,
como num relacionamento, sem confundir com os nossos próprios medos, desejos ou as nossas expectativas com a vontade dele. São 3 caminhos. O primeiro caminho é a leitura e o conhecimento do que a Bíblia diz para nós. Porque tem algumas coisas que não são necessárias revelação de Deus. Deus já revelou, está escrito. Algumas decisões é a obediência. Eu leio a Bíblia e obedeço. Está escrito lá para mim. Respeito da minha vida, da minha jornada, fidelidade, dignidade, fruto do Espírito na minha vida. Ao mesmo tempo, há aquelas coisas que não são necessariamente pecado, são decisões de trabalho. Eu mudo de trabalho não, oração. Então eu vou para Deus e Deus fala para mim assim, vai para o seu quarto, Jesus diz, vai para o seu quarto, e o seu pai em secreto te ouve, em secreto te revelará. E tem a comunidade dos santos, onde a minha oração e a oração da Carol, ou seja, nós juntos orando, a Bíblia diz assim, se alguma coisa for ligado na terra, será ligado no céu. Então há uma importância, Deus se revela na comunhão dos santos, no partir do pão. Então por isso, nós estávamos aqui, estou vendo o Norton ali, e eles falaram que lá no pequeno grupo deles, todos os pedidos de orações são respondidos, né? Eu estava lá na segunda-feira, e aí todo mundo compartilha as suas necessidades. Então a gente está orando pelo trabalho, pela saúde, pelo casamento, pela vida amorosa. Aí todo mundo participa daquele momento e há o quê? Resposta de Deus. É isso? Outra pergunta aqui. Agora veio com o nome, hein? Meu nome é Larissa. Boa noite, Larissa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor. Como podemos diferenciar conhecer Jesus e conhecer sobre Jesus? Quem aqui conhece o Neymar? É uma pergunta, gente. Eu conheço. Todos nós. Neymar te conhece? Mas você sabe muitas coisas sobre Neymar. Você é capaz de saber da fortuna dele, das práticas na vida dele, de quanto que ele faz aquilo, que hora que ele acorda, porque tem um relato sobre a vida dele. Então, uma coisa é eu saber coisas de alguém, outra coisa é eu ter uma amizade com essa pessoa. Então, para conhecer Jesus, volta de novo para as 3 coisas da resposta da oração. Então, eu tenho leitura da Bíblia, eu tenho a minha oração e tenho a comunhão. Então, a minha vida em Jesus. Então, eu preciso de ter uma relação com Jesus, que é uma relação não apenas de admiração. Tem muita gente que admira Jesus. Jesus é bacana, Jesus é admirável, não é verdade? Mas você conhece Ele? Jesus é sério, né? E a gente às vezes fala assim, Jesus fala assim, você me ama? Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão bem alto, mãozinha, amém. E Jesus fala assim, muita gente diz que me ama, mas quem me ama de fato, é quem ouve as minhas palavras e as obedece. Aí agora, não somos todos nós que amamos Jesus, porque isso tem a ver com tomar a minha cruz, fazer morrer minha natureza, abrir mão das minhas vontades, ajustar a palavra que sai da minha boca, as obras da minha mão, as atitudes que eu tenho, a ganância, aí vai, tirar o fruto, aquilo que a carne produz na nossa vida, para que eu tenha o fruto do Espírito Santo na minha jornada. Pergunta da Ana Clara: como a vida e as atitudes de Jesus influenciam no comportamento das pessoas até hoje? É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e continuar a mesma pessoa. É impossível. Uma vez tendo provado de Jesus, não tem como voltar para a vida do passado, porque é maravilhoso demais. Aí tem a diferença entre saber coisas de Jesus, estar no meio das pessoas que caminham com Jesus, ter práticas religiosas que falam de Jesus e viver Jesus. Uma vez que eu vivo Jesus, a minha vida vai mudar, porque eu vou ter que parar de mentir, porque não combina com Jesus. Então pare e pense, se tem alguma coisa na minha vida que não combina com Jesus, tem que ser removido da minha vida. Se tem alguma coisa que envergonha Jesus, tem que sair da minha vida. Se tem alguma coisa que glorifica Jesus, tem que estar na minha vida. Se tem alguma coisa que agrada o coração de Jesus, precisa estar na minha vida. Então é uma jornada contínua que vai mudar a nossa vida para
para sempre. Agora, se você não tem um marco, fala assim, não, eu comecei a andar com Jesus e a minha vida mudou. Eu entendi. Agora, se for assim, eu vou lá, isso é coisa da minha mulher, eu gosto muito das músicas, eu fiquei muito honrado, está aqui toda a equipe, o Sudário, eu amo quando o Sudário canta, arrepio. Aí. Você não precisa escutar música que fala de Jesus para arrepiar. Você pode arrepiar escutando qualquer cantor popular que tem uma boa música. Então, é diferente. Sim. Ô Gálvaro, qual a importância do Espírito Santo que Jesus permitiu chegar sobre as nossas vidas? A importância é fundamental, né? O Espírito Santo não é mais uma coisa, ele é o fator decisivo para a nossa vida caminhar com Jesus. Não é possível caminhar com Jesus e experimentar tudo isso de Jesus sem o Espírito Santo, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então olha essas três coisas. Pecado é o quê? Que tem coisa na minha vida que vai ter que ser removida, e que eu vivia longe de Deus e a condenação pairava sobre mim. Da justiça. Justiça não é direito humano. Justiça é, na cruz, Jesus morreu pelo meu pecado, justificou o perdão de Deus e eu tenho uma vida nova. E do juízo. Então nos parece que quem renega a reconhecimento do pecado e não enxerga a obra de redenção na justiça de Deus da cruz, vai ser condenado no juízo. Então tem muita gente que ainda não percebeu isso e por isso vive uma vida menor do que poderia viver. Mas quem é que convence disso? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é selo, é a garantia de que hoje a gente tem pouca correspondência, né, carta, mas a gente tem muita encomenda. Nunca teve tanta encomenda chegando na casa das pessoas. Para aquela encomenda chegar, o que teve que fazer? Pagar para que aquela encomenda fosse levada, um selo. O Espírito Santo é a certeza de que Jesus pagou o preço para que você chegue ao seu destino. Qual é o destino? Presença de Deus para sempre. Última pergunta aqui, ô Gálvaro, se você fosse fazer uma pergunta para Jesus, qual seria ela? Quem fez essa pergunta, capciosa? Eu não sei, talvez no começo da minha jornada tinha muitas perguntas para Jesus. Já viu aquela história? Quando eu chegar lá no céu, vou querer saber isso. Tem muita gente querendo conversar com Jesus porque quer saber coisas do que virão ainda. O que a gente precisa saber do que virá, já está escrito. Tem muita gente querendo adiantar, por isso que as pessoas estão envolvidas. Estava conversando com o Júlio é meu personal ali. Aquele menino feio pra caramba ali. E ele falou assim, as pessoas ficam lá tentando ler o futuro, através das cartas, através do horóscopo. Eu falei assim, fala para essa pessoa que ela precisa resolver do presente dela. Se ela não está dando conta de resolver do presente, quanto mais saber do futuro, vai piorar. Porque eu já sou pressionado das decisões mal feitas de hoje. Imagina se eu soubesse o que vai acontecer amanhã. Ia ficar muito pior. Então conversar com Jesus é muito mais para hoje, na idade que eu tenho, na experiência que eu tenho com Ele, tem mais a ver com gratidão, de desfrutar da presença dEle, do que exatamente ficar querendo saber coisa dEle. Porque o que a Bíblia já fala, a palavra de Deus diz assim, as Escrituras sagradas são suficientes para nos ensinar o que nós devemos aprender, para corrigir o rumo da nossa vida e nos mostrar o caminho de eternidade. Então, o que tinha de ser dito, o que nós precisamos saber, já está escrito. Não há necessidade de mais nada. As Escrituras são suficientes. Aí se você vai comprar um carro branco, preto ou vermelho, vai de seu gosto. E às vezes a gente quer espiritualizar algumas coisas que, eu não sei, me disseram que vermelho dá azar, que o preto, não sei do que tem. A igreja de parede preta dá mal ao couro. Aí as pessoas vão viajando em coisa que tem nada a ver. Então, desfruta do seu tempo para perguntar para Jesus assim, e aí Jesus,
O que eu preciso melhorar na minha vida? E aí, Jesus, o que são as coisas que ainda não está agradando o Senhor da minha vida? Então, talvez fazer mais perguntas sobre como eu posso agradá-lo mais, do que ficar sabendo do que às vezes eu quero para a minha vida mesmo. Porque eu acho que Ele nem vai se ocupar de falar essas coisas para nós. Valeu mais uma vez. A gente está mais de mês, né? Foi dia 5 a primeira, né? Não, mês. foi antes. Foi no pré-lançamento. Falando sobre esse livro Jesus, o mais novo livro do Galvaro, não o último, com certeza. É o último. O livro está à venda aqui. Na saída você pode adquirir, você pode pegar a assinatura com ele, uma dedicatória. Obrigada aí pela sua participação, você que interagiu com a gente. E a gente vai, todos os livros, alguns, está todos aqui, não sei. Espero que esteja. Aquele ali do cantinho que não é da editora. Unidade Perfeita. Mas no início a gente falou um pouquinho sobre a pergunta desse livro, quem é Jesus? E Pedro responde que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, revelação do Espírito Santo. Então, acho que acima de tudo a gente está aqui para que o Espírito Santo toque o coração de quem está aqui. E que você fique livre agora, né? Para deixar uma mensagem para todos nós e que você saia daqui com o Espírito Santo, então, falando ao seu coração, conhecendo desse Jesus tão poderoso, vivo, amoroso, servo, e que Ele te abençoe nessa noite. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Vou te deixar à vontade. Carol é minha editora, né? Ela está comigo desde o primeiro livro, ela que o texto sai melhorzinho aí, porque ela ajuda a fazer a correção. Estar nos próximos, hein? Nós temos muitos pela frente ainda, né, Carol? Obrigada. Espero que o de Davi saia. Tudo que a gente planejou, se eu fosse pedir alguma coisa para Jesus hoje, era dizer assim, que os meus amigos, os meus irmãos, que a minha igreja, que o meu povo, as ovelhas que Deus deu para mim cuidar, pudessem experimentar Jesus como eu experimentei na minha vida. Se tem uma coisa que eu gostaria que você pudesse entender, é que essa experiência vai mudar para sempre a sua história. Mas isso tem a ver também com sacrifício, com renúncia. Eu vou pedir a banda para já subir aqui, que a gente vai cantar uma canção. Isso tem a ver com entrega, com renúncia. Então, seguir a Jesus não é apenas um caminho religioso. Seguir Jesus é um estilo de vida, é mudança. Mudança da maneira de pensar, mudança naquilo que sai da minha boca, aonde eu coloco os meus olhos, mudança de um coração que muitas vezes foi ferido, magoado, ou que feriu, que magoou, mudança de remoção da culpa, do medo. De que você tem medo? Tem medo de ficar pobre, passar fome? Jesus diz que Ele não vai deixar os seus mendigar do pão. Tem medo de ficar sozinho? Ficar sozinha? Jesus diz que estará conosco até o fim. Você tem medo de morrer? Ele diz para mim e para você, eu sou a ressurreição e a vida. Se a gente confiar apenas nesse mundo, seríamos os mais infelizes dos homens. Eu não sei qual a sua experiência com Jesus. Talvez você tenha vindo aqui há meses, estamos chegando no batismo. Batismo não é para quem está preparado, é para quem assumiu o compromisso de viver uma vida nova. Que a cada dia a gente vai descobrindo coisas que precisam ser removidas. Nós vamos descobrindo situações que vão me aproximar mais dele. Mas talvez você queira se sentir amado. E aí quando eu me lembro quando eu me converti, eu escrevi um artigo, né? Naquela época eu colocava lá nos blogs, naquelas coisas. Eu coloquei assim, preciso confessar, me apaixonei por um homem. Você já se apaixonou por Jesus? Depois eu me apaixonei de novo por outro homem, pelo meu filho.
Jesus é apaixonante. Jesus explode no nosso coração. Jesus dá sentido na nossa existência. Jesus traz âncora nas nossas emoções. Jesus remove os pensamentos de morte. Jesus traz paz, que excede entendimento. Quanta gente atormentada, vivendo casamento ruim, vivendo amizades falsas, motivado no trabalho apenas pela usura e pela ganância. Gente que não aprendeu a ser generosa. Tantas coisas que podem ser transformadas quando a gente espera Jesus. Sabe por quê? Porque amar Jesus é libertador. Você vai poder amar sua esposa, seu marido, seus filhos, sem que eles se tornem ídolos na sua vida, sem que você se torne um idólatra. Então eu queria que você pensasse, quem é Ele para você hoje? O que você gostaria que hoje fosse movido na sua vida? Feche seus olhos, a gente vai cantar uma canção. Olha para dentro do seu coração. Diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente onde é o meu coração. Diferente onde é o meu coração. Cristo deu-me posso de Jesus Cristo meu viver. Continue com os seus olhos fechados. E eu queria convidar aqueles que querem hoje começar uma jornada consciente de quem Jesus é. Ele é Rei sobre nós. Ele é aquele que é o caminho, é a verdade e a vida. E é Ele que nos chama para uma vida abundante nele. E se hoje você quer entregar o seu caminho a Ele, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e fizesse hoje um marco na sua vida. Dia 10 de junho de 2026, eu queria ter um marco para que aquilo que é a minha vida antes e depois, quero andar nos caminhos de Jesus. Se você que levantou a mão, fica de pé, põe a mão na boca do seu estômago assim. Se diferente hoje é o meu coração. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos esse coração novo, transformado. Tira de nós o coração de pedra e coloca o coração segundo o teu coração. Eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, declarar que todo pecado está perdoado, declarar sobre a vida deles a presença maravilhosa do Espírito que ensina, que conduz no caminho que devem andar. Quero abençoar os meus irmãos com saúde emocional, que eles possam regular bem as suas emoções, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quero declarar que toda obra satânica, toda trama do inferno contra a vida dos meus queridos estão destruídas agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai, não peques mais, diz o Senhor. Amém? Vamos ficar todos de pé. Deixa eu terminar dizendo para você o seguinte: no último domingo desse mês tem batismo.
Batismo é a disposição de falar para mim mesmo, para o inferno e para os meus amados, que eu tenho uma vida nova, e o meu esforço agora é que eu vou andar nos caminhos de Jesus. Vou aprender com a palavra dele, vou me esforçar para viver em integridade de vida e vou viver na missão que Deus tem para mim. Então o batismo não está no final da jornada, está no dia em que eu decido uma vida nova. Amém? Então se você não fez a inscrição do seu batismo, não espere. Já não sabe o dia de amanhã. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Está uma ordenança. E eu quero deixar um último convite. Quem aqui é namorado ou casado? Casado, namorado, levanta a mão bem alto. Quem gosta de festa? Nessa sexta-feira a gente vai ter uma festa linda, música, comida boa, ambiente de família, de amizade. Você vai poder desfrutar de tempo maravilhoso. E ainda temos alguns convites. Se você quer participar conosco, nós vamos estar lá. Você vai ficar surpreso com aquilo que a gente está preparando na área de música, né, Danilo? Estamos lá. Simone vai conduzir um tempo de música lá para nós. Vai ser festa. Né? Crente festeja muito. Jesus começou o ministério dele numa festa de casamento. Então Deus não veio para acabar com a festa. Deus veio para colocar a festa no lugar certo. Porque tem coisa que a gente chama de festa, é bagunça, não é festa. Amém? Pastor Mauro Sérgio vai estar ali na livraria. Você pode adquirir seu convite hoje mesmo. Levanta a mão bem alto e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que Jesus diz que eu sou. Eu tenho o que Jesus diz que eu tenho, e eu posso o que Jesus diz que eu posso. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda, poderosa. Te espero na sexta-feira. A nossa equipe de oração estará aqui para orar por você especificamente. E aqueles que forem adquirir o livro, vou ter a maior alegria de dedicar para você, assinando o seu livro hoje, ali onde está a televisão no fundo. Então você tem que adquirir lá de fora e voltar para dentro. Deus abençoe.